Opa, aqui quem fala é Manuel Cabral e vamos hoje falar sobre as propriedades dos vetores, beleza? Então vamos à aula. Assim como nos demais cálculos da matemática, os vetores também têm suas propriedades a serem seguidas. Nós vamos determinar algumas delas abaixo, certo? Para facilitar o nosso aprendizado. Primeiro passo é a igualdade de dois vetores. Como assim? Quando dois vetores, um vetor A e um vetor B, são definidos como iguais, se eles apresentam as mesmas características, isto é, têm a mesma unidade, o mesmo sentido, a mesma direção e o mesmo módulo. É necessário ter esses três elementos aqui, sentido, módulo e direção, iguais. Como assim? Vamos supor aqui que nós tenha o vetor A e o vetor B. Eles têm o mesmo sentido, têm o mesmo módulo. O módulo, no caso, são os tamanhos dele. O tamanho do vetor A e do tamanho do vetor B são iguais. E a direção, eles estão direcionados para a mesma região. Então, com isso, nós indicamos esta relação referente à igualdade de dois vetores, que o vetor A é igual ao vetor B. Para o segundo caso, nós vamos falar sobre os vetores simétricos. Nos vetores simétricos, nós temos dois vetores que possuem o mesmo módulo, a mesma direção, mas sentidos opostos. O que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o vetor A ele tem o mesmo tamanho do vetor B, a mesma direção, a direção aqui, mas os sentidos de ambos são opostos. Enquanto um está apontando para cima e para o lado, né? O outro vai apontar para baixo, beleza? Então indicamos a seguinte relação, que o vetor A é igual a menos o vetor B, beleza? Vamos agora para a terceira propriedade. Vetores diferentes. Dois vetores, eles são considerados diferentes quando apresentam pelo menos uma de suas características diferentes entre si. No caso, então, o vetor anterior, o vetor que nós falamos anteriormente, ele entra também no caso de vetores diferentes, já que ele apresenta um daqueles três parâmetros diferente, beleza? Vamos ver aqui um exemplo abaixo de algumas diferenças referentes. Vamos supor aqui que nós tenhamos dois casos aqui diferentes, onde temos o vetor A e o vetor B, para esse primeiro caso aqui. Nesse vetor aqui, nós temos o que? Diferença entre eles. Diferenças no qual? O módulo deles é diferente, no caso, o tamanho dos dois vetores são diferentes. A direção deles são iguais, é a mesma direção, certo? Só que também o sentido dele aqui é oposto um do outro. Vendo agora esse segundo caso aqui. Neste segundo caso, nós temos o seguinte. A e B, eles têm módulos diferentes. O vetor A e o vetor B são diferentes em comprimento e em tamanho. A direção deles são diferentes, enquanto um está aqui um pouco inclinado para cima, esse outro está inclinado para baixo. E o sentido entre eles são totalmente diferentes. Então, indicamos a relação entre eles da seguinte maneira, que A é diferente de B. Por hoje, então, ficamos por aqui e até as próximas videoaulas.